Muito bem, nós sabemos que a igreja tem aqui na Terra algo muito importante para fazer, uma posição no mundo natural e no mundo espiritual. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, especialmente a Pedro, mas a todos os seus discípulos, ele disse: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Deus entregou à igreja uma chave para abrir e fechar, para ligar e desligar terra e céus. Nós sabemos que nem tudo o que acontece numa nação, num país, é apenas com a conotação natural e terrena. Mas nós sabemos que tudo tem também uma conotação espiritual. Não é questão de espiritualizar tudo, porque, na verdade, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo que nós vemos. Nós não podemos ver aqui anjos, mas eles estão aqui conosco. Eles estão aqui ao nosso redor. Nós não podemos ver, talvez, os céus abertos, mas os céus estão abertos, onde se levanta uma torre de oração, onde se levanta um altar ao Senhor, que pode ser na sua casa, pode ser na igreja, aquele altar de oração e de adoração diante do Senhor dia e noite. Ali é um portal que se abre, é uma escada que liga a terra aos céus, com anjos subindo e descendo, levando e trazendo as respostas de Deus, levando as nossas orações. Bem, e a palavra de Deus nos fala sobre algo que o Senhor entregou à igreja, entregou ao seu povo: orar pelas autoridades. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 ao 8. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Preste atenção, o Senhor disse aqui, antes de tudo. O Senhor está trazendo aqui algo como uma prioridade para a igreja, uma prioridade para o seu povo. O Senhor está dizendo: exorto. Exortar é quando talvez você está indo por um caminho e o Senhor disse: é por aqui, não vai por aí não, vem por aqui. O caminho é este, é a exortação. Antes de tudo, diz Paulo, diz o Senhor, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Aqui nós vemos como que Deus quer que nós oremos, primeiro com súplica. O Brasil precisa da nossa súplica. Precisamos orar pelo nosso país para que não aconteça com o Brasil o que está acontecendo com Venezuela hoje. Nós temos de orar. Por exemplo, eu acabei de receber uma notícia de uma das pastoras ali da Venezuela, pastora Elizabeth Obregon, e ela me escreveu: pastora Ângela, nosso sistema de transporte público está parado, paralisado, falido. Nós estamos com total dificuldade na locomoção, no transporte, porque quando um carro se estraga, seja um ônibus, seja uma van, seja um automóvel, nós não temos peças originais de reposição. Então, são muitos carros parados, são muitos, 95% do transporte público. Isso é muito sério. Nós vemos que a nação está enfrentando lutas, fome. Venezuelanos estão atravessando a fronteira, eles que antes queriam apenas passar as suas férias nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, Brasil, rejeitavam o Brasil, desconheciam o Brasil e agora estão buscando refúgio. Por quê? Por causa do comunismo ali implantado.
E nós sabemos que o Brasil, esta semente tão terrível, foi disseminada no nosso país. A ideologia marxista, nas escolas, professores e tantos cristãos, tantos crentes que não compreendem que esta semente é totalmente contrária às Escrituras. O comunismo é totalmente contrário a Deus e à palavra de Deus. E aqui o Senhor diz, supliquem, suplicar, clamar para que Deus tenha misericórdia, para que o Senhor nos livre, nos dê liberdade, nos dê o progresso, nos dê a ordem, nos dê a bênção, nos dê a liberdade para viver os princípios da palavra de Deus, como família, como pessoas, princípios de moral. Temos visto tantas coisas chegando, não só ao Brasil, mas nós que viajamos muito nos 5 continentes, temos visto isto acontecendo em todos os países, em todas as nações. Uma força maligna trazendo a luta de classes, julgando uma classe contra outra, tentando culpar uns aos outros. No Brasil nunca tivemos problema de racismo e querem trazer tudo isto e mostrar o quê? Desestruturar a nação. Precisamos orar, suplicar, precisamos interceder. Intercessão é se colocar no lugar do nosso país, é colocar diante de Deus com a bandeira brasileira nas costas e dizer, Deus, tem misericórdia do nosso país. É pedir em oração por arrependimento, por um avivamento, para que o Espírito Santo sopre sobre a nossa terra e faça com o Brasil como fez com a Coreia do Sul. Um país que estava lá como a quarta nação mais pobre do mundo em 1948. E em 2 décadas se tornou a 14ª potência mundial. Hoje já são a 10ª potência mundial, com um grande crescimento intelectual e econômico. Por quê? Porque a igreja orou. Resposta de oração. Se eram 5% de cristãos no início, hoje quase 90% de cristãos. As igrejas se enchendo. E o cristianismo traz o progresso. As nações de primeiro mundo chegaram onde chegaram por causa do cristianismo, por causa da palavra de Deus, os princípios judaico-cristãos, princípios de moral, princípios de família, princípios de honestidade, princípios de paz. E nós vemos que isto os levou ao progresso. E é necessário que o Brasil experimente este progresso. O Brasil experimente estes princípios cada dia, para estarmos alinhados com as bênçãos de Deus. E aqui ele diz, súplicas, orações, intercessões e ação de graças. Nós temos tanto que agradecer pelo Brasil. Eu fico triste quando alguém fala mal do Brasil. Principalmente quando fala mal do Brasil fora do Brasil. É claro que nós temos muito que aprender. É claro que nós temos muito que mudar, mas nós temos tanto que agradecer. Somos um país tão rico, com tantas riquezas minerais, a nossa agricultura, a nossa pecuária, a nossa indústria, as nossas riquezas minerais, um povo bonito, um povo alegre, um povo amado, um povo que tem as portas abertas em todas as nações da terra. Temos tanto que agradecer. Você deve agradecer. Fale bem do Brasil, fale bem da nossa pátria, fale bem. Sabe por quê? As palavras têm poder. Nós sabemos que aquilo que nós falamos tem um peso muito grande. Pessoas que estão sempre reclamando são infelizes. Pessoas que estão sempre agradecendo são alegres, são felizes. São pessoas que encontram as coisas boas em tudo. Então, ação de graças. E Paulo está dizendo aqui em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Ao invés de ficar falando mal das pessoas, sabemos que a corrupção ainda está aí sendo tratada, mas vamos orar.
orar pelas nossas autoridades, orar pela conversão destes homens que estão com cargos tão importantes, presidente, deputados, senadores, para que tenham experiência com o Senhor, para que compreendam a sua posição diante do nosso país, diante desta geração e possam estar alinhados com Deus, possam deixar um legado no mandato deles. Orar por todos os brasileiros. Orar pelos que se acham investidos de autoridade. Orar pelos reis, aqueles que governam e suas famílias que governarão. Paulo continua dizendo, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Para ter liberdade, precisamos orar pelas nossas autoridades. E ele diz, isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E ele diz mais, para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Paulo está dizendo que todos os homens orem, levantando mãos santas, sem ira, sem ódio, sem raiva. Nós vemos a corrupção, nós vemos o que foi roubado dos nossos cofres, mas não devemos ter ira, animosidade, briga, raiva, mas devemos levantar as nossas mãos, pedir a justiça do Senhor, pedir a limpeza do nosso país, pedir homens íntegros, homens honestos, homens sábios para governar a nossa pátria, mas abençoar aqueles que estão no governo para que eles tenham a visão de Deus e possam trazer o que Deus quer para o nosso país. Vamos orar agora? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Primeiramente eu te peço, Senhor, que Tu olhes o meu coração, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me dê uma vida íntegra, nova, limpa. Apaga, Senhor, todos os meus erros e dá-me uma nova folha, uma nova chance, uma nova oportunidade de viver. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Eu me entrego. Oramos, Senhor, também pelo nosso país. Contempla o Brasil, contempla o nosso governo, contempla, Senhor, aqueles que legislam, aqueles que, ó Deus, os três poderes do nosso país, o executivo, o legislativo, o judiciário. Abençoe aqueles homens e mulheres que estão no nosso governo, para que sejam sábios, para que tenham os princípios da Tua palavra a nortear as suas vidas, para que tenham uma experiência real com Jesus e possam trazer o céu sobre o nosso país, possam trazer a Tua bênção sobre a nossa pátria. Nós abençoamos o Brasil para que tenhamos ordem e progresso, para que tenhamos alegria e paz, para que tenhamos a Tua presença em todo o tempo e que possamos viver para a Tua glória e alegrar o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Ore todos os dias pelo Brasil. Nós precisamos da sua oração. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando a palavra de Deus. Aqui, com você, na Rede Super. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação?
Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.